Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. Recap rápido do último episódio. Kai desceu pro labirinto embaixo do templo e limpou aquilo como se fosse um campo minado, usando zumbis descartáveis. Aí, como se o sistema tivesse escrito pessoalmente um livro de habilidade épico só para a classe de assassino, ele simplesmente enfiou no bolso. E depois? Depois nosso garoto saiu lá fora tipo, vou farmar um boss rapidinho. E com uma explosão, ele varreu o boss e o fã-clube inteiro do Félix junto. Quando o Félix renasceu, o sistema deu um tapa tão forte que ecoou no tempo. Dias perdidos, anos perdidos, ego perdido. Mas as Fangiros? Continuaram marchando atrás dele berrando isso é totalmente desonroso. Porque para algumas pessoas, a lógica fica presa no tutorial. E agora, elas querem vingança do Shadow. Então pega seu lanche. Porque nesse episódio, a palavra fã oficialmente vira uma profissão com risco de vida. Vamos continuar. A luta começa, e naquele exato instante, Shadow desaparece. O corpo dele se dissolve no ar, virando uma furtividade perfeita, como uma vibração engolida pela escuridão. Não muito longe, o arqueiro do time do Félix estreita os olhos. Ele ativa uma habilidade de detecção chamada Olho de Águia e sente movimento onde não deveria existir. A flecha dele se estica, toma a forma de uma águia fantasmagórica, sobe ao céu, e explode em penas prateadas. Só que essas penas não caem no Kai, elas caem em um dos próprios assassinos do Félix. Na hora, o cara é exposto, arrancado da furtividade como se tivessem puxado ele para um holofote contra a vontade. A maga gordinha regala os olhos, chocada e animada ao mesmo tempo. Ela acha que acabou de revelar o Shadow. Sem hesitar, ela grita pro time, joguem tudo. E eles jogam. Feitiços de fogo e habilidades letais despencam como uma chuva de meteoros, no alvo errado. O assassino entra em pânico, berrando que não é o Shadow, mas a onda de ataques engole ele inteiro. A explosão cobre a clareira, deixando para trás só fumaça grossa. A maga gordinha nem pisca. Na cabeça dela, isso é só punição divina para alguém que não ama o Félix o suficiente. Ela manda o arqueiro usar Olho de Águia de novo. Mas o arqueiro nem tem chance. Um som gelado e metálico se espalha pelo campo de batalha. Ainda escondido, Kai toca levemente um pequeno sino de fogo fantasmal. A habilidade ativa dispara, Assalto da Alma, uma onda que congela todo inimigo num raio de 100 metros por 3 segundos inteiros. Uma luz pálida, fantasmagórica, envolve o grupo inteiro. Eles não conseguem se mexer, não conseguem falar, não conseguem nem piscar. Kai aparece atrás deles como um trovão rasgando o céu. Com um corte sombrio instantâneo, ele avança como um rastro prateado, um golpe, 2, 3. Cada corte atravessando corpos congelados. Membros caem. Barras de vida zeram. O time inteiro desaba. Félix espia de trás de uma pedra como um coelho no meio da tempestade, e trava. A área está silenciosa. O time dele também. Ele nem consegue processar como todo mundo morreu tão rápido. Primeiro ele culpa o Shadow, depois ele duvida de si mesmo. Não, se o Shadow atacasse, ele teria que se revelar. Mas o Kai já está atrás dele. Invisível. Frio, sorrindo. Félix reconhece aquele sussurro na hora. O corpo dele treme inteiro. Desesperado, ele levanta o escudo mágico mais forte, uma cúpula azul brilhante. Kai lança um dardo venenoso. O escudo se estilhaça como vidro barato. O dardo acerta o Félix bem no meio das sobrancelhas. O Avatar solta um grito, e explode em centenas de orbes de vida que se espalham para todo lado. Quando a luz some, Kai vê a verdade. Félix tinha acumulado mais de 2000 dias de vida transferível. Agora aquilo tudo está derramando no chão, não pro Kai, mas para os monstros próximos absorverem. Kai só suspira com o desperdício absurdo. Enquanto isso, Félix e as fãs renascem na Vila das Cinzas. Félix encara a tela de status, vazio. A vida transferível dele caiu para pouco mais de 500 dias. Ele surta de raiva. Por que o arqueiro não detectou o Shadow? O arqueiro, tremendo, explica.
Olho de águia só detecta furtividade nível 1. A furtividade do Shadow é muito mais alta. O rosto do Félix fica branco. Como você se defende de alguém que você nem consegue ver? Ele tenta se consolar, o Shadow não vai perseguir ele de novo. A não ser que esteja com inveja da beleza do Félix, claro. Atrás dele, as Fangiros levantam as armas e juram que seguem ele a qualquer lugar. Se quiserem ficar seguras, precisam grindar bem longe dessa região. Pouco depois, Kai também volta para a Vila das Cinzas. Ele pergunta a um homem se viu o Félix. No instante em que o cara percebe que Kai é o Shadow, ele se encolhe e aponta para os Canyons. E ainda implora, por favor, mata o Félix, mas poupa minha namorada. Ela é só uma caçadora com habilidade de detecção. Kai sugere, bem educado, que ele arrume outra namorada. Aí ele some de novo na furtividade. O homem corre atrás dele, ainda implorando, mas achar o Félix não vai ser fácil. Eles podiam ter ido para qualquer lugar. Até que Kai vê uma garota passando, e os olhos dele se arregalam. Ele reconhece na hora. Gabriela Ibarra, conhecida no jogo como Pequena Ju, uma jogadora de uma classe capaz de escanear áreas gigantescas. Kai sai da furtividade e sorri como um vizinho simpático, pedindo ajuda. Gabriela se assusta, mas no instante em que vê o cajado de nível ouro na mão dele, os olhos dela brilham. Kai diz, se ela ajudar a encontrar o Félix, ele vende o cajado barato para ela. Gabriela praticamente ilumina. Ela abre o painel do sistema, confusa de como Kai sabe que ela consegue escanear uma área tão grande. Aí o Kai pergunta se ela tem pelo menos 500 dias de vida transferível. Ela entra em pânico, confere, e percebe que tem por volta de 700 dias. É o suficiente. A troca é feita, e Gabriela aperta o cajado como se fosse uma relíquia sagrada. Kai literalmente tem que cutucar a bochecha dela tipo, dá pra parar de babar e focar. Gabriela se concentra. Magia gira ao redor dela. A coruja de estimação sobe pro céu, e de repente, os olhos dela se abrem de vez. Ela achou eles. Félix e as fãs estão escondidos bem no fundo do cânion. Kai dispara pra frente como uma bala, ricocheteando em rochas, cortando o terreno bruto. Até que a coruja para de repente. Alguma coisa está bloqueando o rastreio. Kai desacelera, analisa a área e vê 3 símbolos estranhos gravados em 3 árvores diferentes. Ele alimenta cada um com uma faísca de energia. Os símbolos se conectam. E um baú esmeralda sobe do chão. Kai congela. Isso era um tesouro divino? Gabriela grita pelo vínculo da coruja, ela está tão chocada quanto ele. Só aquele baú podia valer 1000 dias de vida, talvez milhões em dinheiro real. Kai abre. Dentro tem um grimório escuro e sinistro, Maldição das Flores Carmesins. Um feitiço de nível esmeralda que faz uma flor amaldiçoada brotar do peito de um inimigo morto, drenando a vida transferível dele até zerar. Sem tempo de recarga. Mas tem que ser usado em até 15 segundos depois que o inimigo morre. Kai lembra o quão letal isso era na vida passada. Se ele matar o Félix mais uma vez usando isso, o Félix perde tudo. Um sorriso frio se forma no rosto do Kai. Enquanto isso, no Canyon, as Fangiros do Félix estão lutando contra um boss enquanto o Félix fica para trás, pronto para roubar o último golpe. Bem na hora em que a luta está para terminar, a garota gordinha percebe outro grupo matando um boss diferente ali perto. Félix mente na hora, elas são fãs de um ídolo rival, tentando me humilhar. Isso é o bastante. As fãs atacam o outro grupo, derrubam o líder, feitiços despencam, gritos explodem. Elas até recitam poemas emocionados elogiando Félix enquanto massacram todo mundo. Elas montam tudo pro Príncipe Dourado dar o golpe final no boss, mas nem isso elas conseguem. Kai aparece. Félix sente o perigo e vira. E naquele exato momento, um único corte limpo atravessa o campo de visão dele. Dessa vez, Kai não desaparece. Ele se agacha ao lado do cadáver do Félix, e ativa a maldição das flores carmesins. Uma flor gigantesca, vermelho sangue, brota do peito do Félix, pronta para sugar cada último dia da vida restante dele. As Fangiros travam, sem entender o que estão vendo.
Pouco depois, Félix renasce na Vila das Cinzas, tremendo, horrorizado, vendo os dias de vida despencarem em tempo real. Aí as fãs aparecem também, descrevendo a flor vermelha de pesadelo. Félix finalmente entende. O Shadow conseguiu um feitiço novo. E tecnicamente, ele está matando Félix até depois de morto. Ele grita para as garotas, desloguem. Agora! Se a vida de alguém chegar a zero, o corpo real também morre. Com uma atuação dramática, ele declara que elas são a família dele, prometendo que vai voltar com equipamentos ainda melhores do mundo real. As garotas veneram ele como um deus e deslogam. De volta ao cânion, as flores carmesins murcham. O time inteiro do Félix sumiu. E em poucos minutos, Shadow coleta quase 1000 dias de vida. Lá de cima, a coruja branca da Gabriela Ibarra observa tudo em silêncio. Até ela fica chocada. Kai pergunta se o Félix deslogou. Gabriela confirma, todo mundo está offline. Kai manda ela continuar observando. Gabriela aceita, principalmente quando Kai menciona a nova habilidade de sacerdote nível ouro que ele acabou de conseguir, Espada do Julgamento Divino. Os olhos da Gabriela brilham. Kai diz que pode vender por 500 dias, ou por metade do preço, se ela topar entrar no time como curandeira principal. Gabriela grita de vergonha no começo, ela entendeu a oferta errado. Mas quando percebe o que ele realmente quis dizer, ela aceita na hora. E avisa, se o time virar caos, ela vai botar a culpa nele. Kai ri e aceita. Numa região distante, Darius e o time dele estão lutando contra uma criatura venenosa. A curandeira deles, Yuna, entra em pânico e usa uma habilidade de limpeza, numa árvore. Darius está perdendo vida pro veneno enquanto o resto do time só fica parado, em silêncio, traumatizado. Todo mundo está pensando a mesma coisa, eles precisam desesperadamente de uma curandeira de verdade. Nesse instante, chega uma mensagem do Kai, uma sacerdotisa de classe secreta, a curandeira da Coruja Branca, vai se juntar a eles. O time se enche de esperança na hora. E eles disparam rumo à Vila das Cinzas. Mais tarde, Darius dá na Yuna a mentira mais gentil do mundo, talvez o nível da próxima região seja um pouco alto demais para você. Nosso tanque bonzinho tentando não ferir os sentimentos dela. Yuna dá de ombros e culpa o time. Aparentemente, eles só não estão no nível dela. Eu vou interromper aqui como narrador, porque isso é a jogada mais clássica da Yuna possível. Tipo, 5 segundos atrás você tinha que curar o tanque, e você curou a árvore. A árvore que nem se mexia. A árvore que nem estava em perigo. Só a árvore. Uma pessoa normal sentiria vergonha. Mas ela não. Porque essa garota não é uma pessoa. Enfim, foi mal. Já desabafei. Vamos continuar. Quando Darius e o time percebem que a Yuna realmente não liga, eles começam a correr imediatamente para largar ela para trás. Corre, Darius, corre! Eles escapam da Yuna e encontram Kai e Gabriela Ibarra na Vila das Cinzas. Darius entrega a vida que eles coletaram, e eles conversam sobre o novo setup do time. E então, um nome é mencionado: Eva. Kai congela. Ao lado deles, uma mulher sorridente se aproxima. Eva, a executora da justiça, a única mestre da espada do dragão do jogo. Na vida passada do Kai, ela estava entre as 20 melhores jogadoras do mundo e era uma das heroínas militares do país dela. Ela cumprimenta Kai com admiração calorosa e brinca que o crescimento absurdo dele faz ele parecer um guerreiro renascido. Se ela soubesse o quanto isso é verdade, Kai não responde. Memórias escuras piscam na mente dele. Eva, educada mas firme, diz que eles estão dispostos a comprar qualquer equipamento que o Kai não precise. Ela lembra que carrega a responsabilidade pela cidade dela. Kai entende o recado na hora. Ser contra ela seria burrice. Ele concorda em cooperar. Mas, lá no fundo, ele sabe a verdade. Por trás do sorriso inocente da Eva existe um poder forte o bastante para mudar o destino de uma nação. E dessa vez, os caminhos deles se cruzaram muito antes do que o destino pretendia. No momento em que os jogadores deslogam, o pânico explode nos grupos. Um anúncio oficial cai em todo mundo como uma onda gelada: a vida útil no jogo é real. E se chegar a zero, sua vida real acaba também.
Entre milhares de fãs do Félix, uma jovem arqueira trava. Naquele momento, ela percebe o erro. Ela tinha dado quase toda a vida dela pro ídolo, achando que era só uma mecânica divertida. Comportamento máximo de palhaça. Agora a maioria das fãs só tem alguns dias de vida. Perto dali, uma jovem assassina também fica parada. Ela matou tantos jogadores que o sistema marcou ela como assassina. E o aviso é brutal: se ela morrer mais uma vez, a vida restante dela vai ser cortada pela metade. Olhando para as mãos trêmulas, ela não consegue entender como uma morte num jogo pode roubar anos da vida real, mas o maior pânico é de uma garota gordinha, tanque maga. Suor escorre pela testa dela enquanto ela lê o relatório do sistema. Nas lutas, ela sempre avançava primeiro, sempre morria primeiro, e agora a tela diz, ela só tem um dia restante. O coração dela quase explode no peito. Se chegar a 0, mesmo fora do jogo. Não. Ela se recusa a acreditar. E aí ela vê uma mensagem: Félix está comprando vida. Os olhos dela acendem de esperança. Ela veste tudo que tem com o tema do Félix e sai correndo. Se ela chegar nele, se ela falar com o ídolo cara a cara, ela acredita que ele vai salvar ela. Sem pensar, ela dispara pro chão na praça da Jian. Mais ou menos na mesma hora, num apartamento silencioso, Yuna, a irmã do Kai, desloga do jogo. Por um momento ela não sabe dizer se ainda está no jogo ou na vida real. A linha entre os dois mundos ficou assustadoramente fina. Ela olha o celular e prende a respiração. As pessoas estão vendendo um dia de vida por 105 mil liras. Com 200 dias, ela podia ficar rica fácil. Mas esse entusiasmo desmorona na hora, porque as manchetes estão gritando: Shadow matou Félix 3 vezes. Um arrepio frio desce pelas costas dela. Ela lembra do rumor: se sua vida chegar a 0 no jogo, você morre na vida real também. Mesmo que ainda tenha décadas pela frente. 3 mortes. Se o Félix começou com 100 anos, agora só teria 12 anos. 12 anos. Yuna rende os dentes. Ela pensa no Félix, o que ela ama, e no responsável por tudo isso. Shadow. O desespero se espalha pela cidade em ondas. A fã gordinha spama os grupos como uma maníaca. Félix precisa de vida. Se você tá em Jiangai, vem. Ele vai comprar. E esse chamado basta. Dezenas de garotas correm para a praça da Jian. Elas acham que estão ajudando o ídolo, e acham que estão prestes a ficar ricas. Até a Yuna, que não ajudou o próprio irmão nenhuma vez, sai correndo pela porta. A audácia é até impressionante. Ela não pode deixar o Félix morrer. Enquanto isso, dentro do jogo, Shadow está batendo monstros costeiros como uma tempestade, rápido, limpo, perfeito. Até que uma luz pisca na tela. Nível 10, o primeiro de Jiangai. O primeiro da Grande Zia. O primeiro do mundo. Pontos de reputação caem nele como chuva. Então o sistema anuncia a transição para o continente dos deuses esquecidos. Vai ser liberada quando 7 jogadores chegarem ao nível 10. Shadow solta o ar. Todo mundo ainda está por volta do nível 7. O portal vai demorar para abrir. Então ele desloga. A areia aos pés dele se dispersa. E ele abre os olhos no mundo real. A voz fria do sistema ecoa: deseja gastar vida transferível. Para transferir habilidades para o mundo real. Kai não hesita. Sim. Uma onda de luz enche o quarto. Primeiro, ele transfere a classe de assassino. Custa 1000 dias, mas a força, a agilidade, a mente afiada, tudo dispara. Depois, ele transfere mais 2 níveis, perdendo outros 2000 dias. O corpo dele fortalece de novo, acelera, chegando num nível que nenhum humano normal alcança. Agora vem as habilidades. Passo sombrio, agora uma arte de movimento nível platina. Adaga venenosa, uma técnica silenciosa que entrega a morte a 14 metros. Quando termina, ele ainda tem 1292 dias sobrando. A agilidade dele passou dos limites humanos. Ele consegue ficar invisível quando quiser. E tem uma técnica à distância que mata em um golpe, silenciosamente. Félix não é mais intocável.
O oposto da vida passada, agora o Félix é um alvo fácil. Kai checa as redes sociais. Félix anunciou para a cidade inteira que está comprando vida. E mais um detalhe, Félix está na Praça da Jian. A poucos quilômetros. O rosto do Kai escurece. Essa distância é mais do que suficiente. Nisso, chega uma mensagem nova. H.U. Kibin, o gerente arrogante, está ameaçando ele para voltar ao trabalho. Kai bloqueia, joga o celular de lado e diz, beleza. Que comece o show. E some. E relaxa, a gente também não sabe para quem ele falou isso exatamente. Ele estava falando com a audiência, ou oficialmente começou a falar sozinho? Você decide. Horas depois, a praça está lotada. Félix está no palco, ao lado da executiva loira da companhia da Jian, a mesma Lia que, nos episódios anteriores, ofereceu dinheiro pro Shadow para o Félix. Sim. Aquela. Lia está sorrindo, tirando sarro do fato de que Shadow matou Félix 3 vezes no jogo. Não se preocupem, ela diz, eu já comecei uma investigação para descobrir quem ele é na vida real. Ela acrescenta que quando acharem ele, o Félix vai poder ter uma vingancinha bem doce. Ela ri dizendo que a companhia da Jian tem mantido jogadores reféns, usando eles para farmar vida para si mesma, fingindo pena dessas almas coitadas. E aí ela diz que o Félix usar fangiros é ainda melhor, ainda mais eficiente. Sinceramente, ela fica impressionada. Enquanto isso, a multidão sem noção está gritando de empolgação. Até que alguém no público não aguenta mais. E berra para todo mundo parar de desperdiçar a própria vida. Ele olha direto pro Félix e acusa ele de manipular as fãs e colocar vidas em risco. Félix responde com um sorriso quente e gentil. Ele pega o microfone e manda uma atuação digna de Oscar. Ele pede desculpas publicamente para todo mundo. Mas não por usar as pessoas. Não por manipular garotas. Não por ser uma vergonha ambulante. Não, ele diz que sente muito, por ter feito as fangiros se preocuparem. Sim. A gente oficialmente passou do ponto em que palavras têm significado. Vou ficar quieto, porque se eu falar, até os comentários do YouTube vão sentir vergonha alheia. Aí ele começa a falar de bondade. Responsabilidade. Como devemos espalhar energia positiva na sociedade? As fãs, incluindo a Yuna, desabam em lágrimas. Elas gritam para aquele cara mal educado sumir. Juram que dão tudo que tem pro Félix. Então a garota gordinha tanque sobe no palco. Claramente ninguém avisou que esse look era uma péssima ideia. Apertando o peito de forma dramática, ela declara que aceitaria a morte pelo Félix. Ela diz que tem menos de um dia de vida, mas afirma que se sente perfeita. A multidão enlouquece. Félix estende a mão. E a garota gordinha começa a chorar no centro do palco, tomada de amor. Félix se aproxima. E naquele instante, tudo muda. Um objeto minúsculo e silencioso, vindo da borda da praça, corta o ar. Félix congela. Todo mundo olha. Quando o corpo do Félix desaba por cima do ombro da garota, as pessoas finalmente entendem, tarde demais. Félix está, de repente, silenciosamente, morto. A garota gordinha cai em pânico. A praça vira um inferno. Gente grita que o Félix caiu. A segurança tenta tirar a Lia dali. Lia está surtando, achando que isso parece uma habilidade do jogo. Ela corre pro carro. Mas antes de terminar o pensamento, ela fica muda também. Um segundo disparo invisível derruba ela no chão. E no meio daquela multidão infernal, Kai está ali, invisível. Calmo. Silencioso. Certo. Como uma lenda de verdade. Quando o sol se põe, a notícia vira manchete nacional. Tragédia na Praça da Jian. Félix e muitas fãs mortos. Fãs doaram vida e se sacrificaram por ele. As autoridades confirmam que poderes sobrenaturais estão envolvidos. Dentro de um carro, Yuna e a amiga ficam paralisadas. Yuna está chorando. Tremendo de luto, e de um medo amargo. Félix era tudo para ela. E agora ele se foi. Só existe uma pessoa que poderia fazer isso.
Só um assassino que poderia sumir no ar e acertar um tiro perfeito. Shadow. O ódio dentro da Yuna vira algo frio, como gelo. Ela faz um juramento. Ela vai ficar mais forte. Ela vai encontrar ele. Ela vai se aproximar. E vai matar ele com as próprias mãos. Pelo Félix. Do outro lado da cidade, Kai está comendo macarrão quieto num restaurante barato. Matar queima calorias. O corpo real dele também precisa de combustível. O celular vibra. Uma mensagem de Daniela Cruz, conhecida por ser quieta e tímida, muito gentil, e sempre vítima de bullying por causa disso. Ela também é uma garota que entrou na guilda do Kai antes dele voltar à vida. Ela diz que o gerente H.O. Kibin quer demitir ele. Kai não liga. Ele manda ela focar em upar. Daniela diz que os preços de vida estão subindo e pergunta como o Kai está. Kai responde, tá tudo bem. Esquece isso. Só loga, farma sua conta e aumenta sua agilidade primeiro. O resto vem depois. Ela pergunta quanto dinheiro ele fez. Para não revelar que é o top 1 do mundo e o assassino mais temido, Kai responde, não muito. Eu gastei quase tudo do que ganhei. Ao ouvir isso, Daniela se anima e acha que ele provavelmente comprou uma casa e um carro. Aí ela ri, dizendo que ele provavelmente bloqueou o H.O. Gordinho, o gerente. Kai lembra que o H.O. Kibin não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é a chefe do H.O., Xixi. A filha da CEO do Grupo Kaian. A empresa onde o Kai trabalha é do Grupo Kaian. Toda vez que Kai via Xixi, ele lembrava que ela adorava humilhar homens abaixo dela. E que ela era um desastre completo. Dirigir esportivo bêbada. Festas. Caos infinito. Uma herdeira rica que não faz absolutamente nada de bom pro mundo, especialmente obcecada por estrangeiros, e uma psicopata que curtia atormentar homens de Daxi porque achava que eram burros. Clássico. Eu juro que não existe uma pessoa normal nessa história. Kai diz que a Xixi até mirou nele. Na vida passada, quando o jogo começou, ela saiu da cidade e foi para a América do Norte, formou uma guilda e fez disso um hobby. Ser malvada, esmagando guildas locais de Daxi e até causando problema para a antiga guilda do Kai. Dessa vez, talvez o Kai deva cortar ela antes que ela chegue na América do Norte. Porque se ela chegar na América do Norte, acertar as contas depois vai ser muito mais difícil. Nisso, chega uma ligação. Yuna. Agora basicamente uma conhecida antiga. Num tom sarcástico e de deboche, ela diz que está honrada em saber que o celular do Kai ainda funciona. Ela achou que ele tinha morrido. Já que ele está vivo, ela diz friamente que fez dinheiro suficiente para comprar uma casa e não precisa mais de nada dele. Ela está cortando ele da vida dela. Kai só fala, tá. Aí ele diz para ela não falar mais com ele e nunca mais ligar, e desliga. Deixa ela ir. Os inimigos que o Kai precisa enfrentar são muito maiores. Ele precisa continuar upando. Mais tarde, Yuna e a amiga logam de volta no jogo. Yuna se gaba que vendeu vida para o grupo da Xixi, fez 2 milhões e comprou uma casa. Ela ainda diz que vai encontrar o Shadow logo, e quando isso acontecer, o irmão dela não vai significar nada. Se ela soubesse a verdade, um homem acena para ela e entrega um livro raro de habilidade de assassino. O que ele quer em troca é óbvio. Yuna aceita com um sorriso doce. Enquanto por dentro trata o cara como lixo, na cabeça dela, quando ela conhecer o Shadow, ninguém mais vai importar. O plano dela é simples, usar o livro para fazer o Darius avisar o Shadow, para ela conseguir encontrar ele. Objetivo, encontrar o Shadow, curar para ele, formar time com ele, ficar ao lado dele e então, quando ele menos esperar, quando ele estiver mais fraco, matar ele. Plano incrível, Yuna. Um gênio. Só que a resposta do Shadow é brutalmente clara. Darius manda mensagem para ela, ele disse que esse livro é lixo. Vende você mesma. O sorriso dela se quebra na hora. Ingênua, agora voltamos um pouco no tempo, no mundo do jogo. Shadow ouve um rugido ao longe. Ele corre na direção, e vê um guerreiro de escudo lutando com uma criatura de vários braços. O homem tenta correr,
mas o monstro dilacera ele em segundos. Shadow reconhece na hora, um boss aranha nível 8, nível ouro, que consegue detectar invisibilidade. O que significa uma coisa, até a invisibilidade do Shadow não funciona contra ele. A criatura grita, vibrando o ar. E naquele segundo, Kai salta das sombras. Sim, eu sei, irônico, acelera em um fôlego e dispara o golpe sombrio. O golpe corta a aranha como um raio, deletando milhares de HP instantaneamente. Normalmente, o passivo dele ativaria, dobrando o dano de ataques em furtividade, mas contra um monstro que enxerga furtividade, essa vantagem não existe. E mesmo assim, o efeito lendário de salvação elegante ativa. Os pontos mais fracos do monstro, cabeça e coração, recebem mais 200% de dano amplificado. Dos 9 acertos consecutivos do golpe sombrio, 3 atingem esses pontos críticos sem errar nem 1 milímetro, cada um explodindo com força tripla. Só isso já compensa totalmente o passivo que ele não pôde usar. E prova exatamente porque salvação elegante é considerada lendária. E o Kai deve isso ao grande Uru, quem ajudou ele a achar aquele templo escondido. Observando de longe, uma jovem maga engasga. Rosa de cinzas. O dano do Shadow é absurdo, uma habilidade só apagou 1/6 da barra de vida da aranha de ouro. Kai emenda na hora com arremesso de lâmina venenosa. A lâmina perfura a cabeça da criatura. O monstro urra, e mais 1700 de HP somem. Mas até essa habilidade já está ficando para trás. Ainda é nível prata e não acompanha o novo poder do Kai. Ele precisa de furtividade mais forte, movimento melhor, técnicas mais fortes, tudo. De repente, a aranha gigante investe no Kai. A maga entra em pânico. Mas nos olhos do Kai, só existe confiança. O monstro ataca de novo, e Kai desvia de cada golpe como se estivesse zombando, sem o menor esforço. A maga e a amiga ficam paradas, congeladas. Que tipo de velocidade é essa? Mas não é só velocidade. O tempo de reação dele está além do humano. O controle dele sobre os padrões do boss é assustador. Como se ele tivesse lutado com esse boss centenas de vezes. E, na verdade, ele lutou. Na vida passada, andando com a inútil da Yuna e a galera dela, ele morreu tanto que aprendeu esquiva, resistência e técnica de lâmina em situações de vida ou morte. Aquele inferno foi o que transformou ele num top 100 do mundo, mesmo com uma classe comum de guerreiro. A raiva do Kai acende. Os golpes dele ficam mais afiados, chovendo em cima do monstro. O boss cai para menos da metade do HP. Kai fica invisível de novo, sumindo como uma sombra silenciosa. Comparada a bosses especiais com ataques inevitáveis como o navio fantasma dourado, essa aranha é basicamente um aquecimento para ele. A maga não acredita, o boss está fugindo. Kai não vai deixar escapar. Num piscar de olhos, ele aparece atrás, puxa a adaga e finaliza. E tudo fica em silêncio. Uma janela do sistema aparece. Boss nível ouro morto, nível 8, mais 6.400 XP. Mais 7 pontos de evolução. Mais 497 dias de vida transferível. Ele usa a mão gananciosa na hora, mais 21 pontos de evolução. Mais 497 dias extras. Kai sorri de leve. Um boss nível ouro deu 28 pontos de evolução e quase 2.000 dias de vida. Mas a alegria não dura. Uma nova janela aparece. Novo livro de habilidade. Escudo de luz sombria, classe assassino. Kai pisca, surpreso. Essa habilidade converte toda a taxa de esquiva dele em camadas de escudo de redução de dano por 8 segundos. Recarga, 60 segundos. Requisito, nível 8. Os detalhes são claros, a cada 20% de esquiva uma camada. Quando o tempo acaba ou o escudo quebra, a esquiva volta ao normal. Os lábios do Kai se curvam. O lendário desfoque sombrio fantasma dá 75% de esquiva. O que significa 3 camadas inteiras. Com isso, ele pode começar a matar bosses sem tomar um único hit. Ele gasta 6 pontos de evolução na hora. A habilidade Evoluir
Platina épica. A duração muda, 8, 10, 12, 14 segundos. A conversão fortalece, 20%, 15%, 12% e finalmente, a cada 10% de esquiva uma camada. Total, 7 camadas. Kai solta um suspiro profundo. Agora ele pode viajar com segurança até em zonas muito acima do nível dele. Ainda sobram pontos, então o próximo alvo é arremesso de lâmina venenosa. Essa habilidade merece um upgrade pesado. Ele gasta 16 pontos. Prata Esmeralda. Os upgrades são brutais. Alcance, 14 minutos e 17 m dano ao longo do tempo mais forte. Duração, 5 segundos. Acerto base, mais 120 mais 240. Veneno por segundo, 50% 80% do ataque. Essas evoluções pelo menos dobram o dano real dele. Com recarga curta e efeito de 5 segundos, agora está quase tão letal quanto o golpe sombrio. Então a tela de loot abre. Anel de agilidade, nível platina, acessório assassino. Mais 20 agilidade. Mais 20% velocidade de movimento. Mais 20% velocidade de ataque. Mais 20% redução de recarga. Requisito, nível 8. Luvas pesadas de couro vermelho, nível ouro, armadura assassino. Mais 18 defesa física. Mais 15 resistência a todos os elementos. Mais 12 estamina. Mais 588 HP. Requisito, nível 6. Com isso, a redução de recarga dele chega a 55%. A recarga do golpe sombrio, que era 12 segundos, agora é 7,7 segundos. Os outros status também disparam, mais 51 estamina. Mais 106 defesa física. Mais 1500, 1700 de HP extra. A esse ponto, ele aguenta até 3 hits da aranha. E com o escudo de luz sombria, ele fica praticamente imortal. As magas se aproximam e não param de elogiar. Elas não acreditam que ele matou um boss sozinho assim. Rosa de Cinzas, meio tímida, pergunta se ele tem algum equipamento ou livro que ela possa usar. Ela está pronta para pagar. Kai mostra um livro nível ouro. Ricochete de orbe de gelo, nível 7, um feitiço de controle em área onde esferas de gelo quicam 10 vezes. Preço, 800 dias de vida. Ela hesita, já viu um livro nível ouro de nível 5 vender por 400 dias. Mas Kai explica, habilidades de nível 7 causam mais de 40% de dano extra comparadas às de nível 5. Então 800 dias é barato. Ela engole em seco, concorda e compra. Negócio fechado. Kai se dissolve de novo na furtividade. Nesse ponto, nenhum boss de fase inicial pode ameaçar ele. Ele decide voltar para a cidade e fazer um anúncio coletando localizações de bosses de nível prata e ouro. Um loop constante de farm de boss ia explodir a velocidade de evolução. Nisso, chega uma mensagem do Darius. Yuna, a sacerdotisa do time, quer mandar um livro de habilidade para ele. Kai levanta uma sobrancelha. Um livro nível bronze? Interessante, e extremamente suspeito. Todo mundo já está falando se o Shadow matou o Félix. E a Yuna entrando em contato agora, Isso tem significado. Kai manda o Darius recusar o presente. Se quiser, ele pode vender e transformar em vida. Aí Kai pede pro Darius ir para a cidade. Ele tem algo para vender, e o Darius deve preparar vida. Mas o Darius hesita, e, com um rosto sério, faz a pergunta que ele segura faz tempo. Kai entende na hora o que ele quer dizer. Você tá perguntando, se fui eu que matei eles? Silêncio. Kai confirma, sem emoção. Darius é amigo dele. Ele merece a verdade. E, honestamente, tudo bate. A morte do Félix no mundo real aconteceu exatamente enquanto Kai estava offline no jogo. Motivo, timing, tudo encaixa. Se até o Darius sacou, as autoridades com certeza também. Kai respira devagar e pergunta, calmo, você veio me prender? Ele sabe que em 2 horas, outros jogadores vão chegar no nível 10. O segredo de transferir poder para o mundo real vai ser exposto.
E esse é o momento perfeito para observar uma coisa: quando o governo de Daxi perceber que um assassino de verdade está andando entre eles, como eles vão reagir? E é aí que o episódio termina. Enquanto Kai circula no jogo como Shadow, ele já provou que pode derrubar não só rivais, mas o mundo real também. E o fã-clube do Félix finalmente aprendeu a verdade: amor de ídolo não é colete à prova de bala. Mas a parte realmente assustadora é esta: isso não foi só uma vingança. Esse episódio mudou o equilíbrio do mundo. Porque agora todo mundo sabe. Um passo errado no jogo pode mandar a conta direto para a vida real. Então, o que vem agora? Xixi está chegando como um desastre, com Kai na mira. O Estado está prestes a encarar a realidade de que existe um assassino invisível lá fora. E o Kai, mesmo comendo macarrão calmamente, já escolheu o próximo movimento. Próximo episódio: quem o Shadow vai encontrar? A pergunta do Darius vai mudar tudo? A linha entre real e virtual vai desaparecer de vez? E o que a Eva vai dizer sobre tudo isso? Até a próxima! E lembra, nessa história, ser personagem secundário oficialmente virou risco à saúde.